Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre documentos de imóveis aí para comprar, que você tem que dar uma olhadinha. Tá? Mas antes eu quero falar um pouco da Brandalize Imóveis. A Brandalize Imóveis é uma imobiliária com mais de 62 anos no mercado e a gente ajuda, proprietários de imóveis, na gestão do seu patrimônio de uma forma bem completa. Vamos lá. O que analisar ao adquirir um imóvel, seja ele novo ou usado, né? Então, eu quero trazer aqui, baseado nessas duas coisas, você está pensando em comprar, está com algum receio, o que eu tenho que dar uma olhadinha, né? Claro, precisamos especificar, às vezes, algum caso para poder aprofundar. Então, isso aqui não vai se aplicar a todos os casos, porque, daqui a pouco é bom sempre contratar um corretor habilitado, de qualidade, para poder ajudar nisso. Tá? Então, eu quero só trazer aqui alguns pontos gerais. Os lançamentos, né? Então, eu estou pensando em comprar um lançamento. A gente sabe que tem muito medo na compra do lançamento, porque a gente tem diversas cidades, diversos casos de construtora que quebra. Então, existe um risco, até por isso que o lançamento ele normalmente é mais barato, na hora da compra do que ele pronto, porque isso aí é um risco que quem está comprando assume. Mas é óbvio que a gente tem que cuidar para diminuir esse risco ao máximo. Então, eu trouxe alguns pontos aqui que são muito importantes para você olhar, observar e buscar informações sobre esses itens aqui. Então, primeiro ali, histórico de entrega da incorporadora ou da construtora, tá? Então, você tem que saber, essa incorporadora, quantos prédios ou quantas casas, quantos condomínios ela já construiu, é o primeiro, não é o primeiro, né? Pô, se entregou, como é que foi? Entregou atrasado? Entregou como prometeu? É importante buscar essas informações, tá? O registro de incorporação se chama o RI. Quando a gente for falar em lançamentos, imóveis em construção, ele é fundamental, porque não pode ser comercializado imóveis sem o RI. Tá? Às vezes acontece de em lançamentos concorridos se fazer uma reserva, mas a comercialização ela só pode ser feita com RI, porque é um registro de incorporação onde vai constar lá dentro desse registro, o memorial descritivo, os projetos, a convenção de condomínio, todas as informações que conferem aquele empreendimento, que ele está correto, que ele está cumprindo as normas legais, seja da prefeitura e seja da parte burocrática documental, tá? Patrimônio de afetação. Nem todos os lançamentos têm patrimônio de afetação. E aqui eu quero trazer a questão, eu olhei um empreendimento e ele não tem patrimônio de afetação, não devo comprar? Não, tem que olhar sempre caso a caso. O patrimônio de afetação, ele dá mais segurança. O que é o patrimônio de afetação? O patrimônio de afetação, ele tem como base uma lei que foi criada após a Encol quebrar. Então, o governo tentou criar uma lei para dizer, olha, vamos tentar dar mais segurança para os compradores. Então, quando tu compra um empreendimento que tem patrimônio de afetação, lá está sendo dito o quê? Que o dinheiro que está entrando para aquele imóvel, para aquele empreendimento, ele fica dentro do empreendimento, por exemplo. Cara, ele tem várias outras coisas aqui, eu estou só resumindo para você entender que então a construtora incorporadora está dizendo, olha, a gente tem uma contabilidade aqui específica, tu também daí tem acesso a mais informações lá da obra, etc. Então o patrimônio de afetação ele tem uma lei bem completa, que eu estou dando um resumão, mas ele é basicamente isso, tá? Matrículas. A gente tem que também entender, já tem matrícula, então algumas cidades e algumas consultoras ou loteadoras, por exemplo, já abrem as matrículas antes e é importante a gente entender, tem matrícula? Se tem matrícula, deixa eu ver essa matrícula. O que está escrito lá? Como é que está descrito aquele imóvel? Vamos ver aqui, a gente tem condomínios que tem hoje, por exemplo, muita área verde. Tá, tem área verde dentro desse lote, por exemplo, que eu estou comprando, então é importante a gente olhar isso para entender. Quanto mais tiver desses itens, mais seguro é a compra. Mas é garantia que a construtora não vai ter problema? Não é garantia. Mas assim, pelo menos você vai estar mais seguro e mais tranquilo quanto à compra. Observar sempre o contrato de compra e venda, o que ele contempla. É óbvio que em lançamentos a construtora tem um contrato padrão e você vai aceitar ou não, porque dificilmente eles vão editar o contrato deles. Aí você lê e aceita ou não aquelas condições.
temos uma coisa que é importante sempre olhar também, memorial descritivo, porque quando a gente vai num empreendimento, se ele tiver o decorado que eles estão vendendo é decorado, ou seja, ele foi feito para venda. Então, tem que saber, o piso vem ou não vem? Normalmente não vai vir, muitas vezes na área molhada, dependendo do padrão, tá? Vem contrapiso? A pintura, como é que é? Né? Quais são os itens que serão entregues no imóvel? Isso está incluso no memorial descritivo. E onde é que está esse memorial descritivo? Está dentro lá do registro de incorporação. E aí, ou seja, a construtora está garantindo que é esse aqui o imóvel que eu vou entregar para quem eu estou vendendo. Então é importante olhar isso, saber bem certinho. Louças, que tipo de louças? Luminárias, que tipo de luminárias? Vai entregar com forro de gesso ou não? Esses pontos, todos eles estão no memorial descritivo, é o que vai te garantir o que tu está comprando. Às vezes vai chegar lá, alguém está vendendo, pode se enganar, ou o material ele é ilustrativo, né? E como eu falei, o decorado ele vai encher os olhos, porque a gente vai poder olhar o que pode ser feito, mas a gente tem que ter esse cuidado. Outro ponto que é importante, convenção de condomínio. Convenção de condomínio, ele já tem a previsão ali, né, quando é feita a incorporação, de como vai funcionar aquele condomínio, claro, de uma forma geral. É importante você entender, por exemplo, hoje tem muita discussão no Airbnb. Já está previsto lá a possibilidade do Airbnb? É um ponto importante. Outro dia eu tive caso ali, por exemplo, era um condomínio náutico, né? O cliente perguntou, esses canais aqui, porque não tinha em todos os lotes, né, canal, mas tinha um canal navegável para alguns lotes molhados, o cliente estava olhando um lote molhado, ele me perguntou, está previsto já na convenção se vai ser rateado proporcionalmente entre todas as unidades ou não está previsto? Né? Ele acabou não comprando, porque ele entendeu que não estando previsto, né? A gente foi atrás, apresentou a convenção, porque era uma dúvida bem pontual, não estava previsto que seriam todos, e ele tinha um certo receio que no futuro fosse deliberado diferente. Então, convenção de condomínio, se você está preocupado com algum item, é interessante olhar, porque ele também vai mostrar como é que se regula isso aí. E a convenção de condomínio é mais ou menos, para te mudar uma convenção, é mais ou menos como mudar, né, a Constituição. Você precisa de um número muito elevado, né, depois de condôminos, para mudar, o que é bem difícil, a não ser que o fato seja bem relevante, todo mundo esteja de acordo. Critérios técnicos da obra, eu acho também muito importante a gente olhar. Hoje, construções Minha Casa Minha Vida normalmente são já feitas de forma estrutural, você não pode derrubar nenhuma parede. Então, é interessante olhar isso. Isso, muitas vezes, quando tem essas informações, normalmente eles colocam em contrato a consultora para também se precaver. Mas, mesmo assim, é importante você saber. Porque, não, eu olhei aqui o apartamento e penso em fazer isso e daqui a pouco não pode fazer. Então, você tem que olhar. Como o lançamento é uma compra, né? A gente está olhando ali um material, um ilustrativo, uma projeção. Esse ponto pode nos gerar alguns enganos, seja nosso mesmo, projetando alguma ideia e daqui a pouco que não é possível, e seja mesmo de alguma confusão de informação. Então é bem importante a gente olhar isso e, óbvio, né, olhar também muito o histórico, né, da incorporadora e construtora para poder saber fazer isso. Mas é o primeiro empreendimento, então olha o histórico dos sócios, quem são, como é que é. Então isso aqui são informações, documentos, são fundamentais para você comprar um lançamento e poder se sentir um pouco mais seguro. É óbvio que todos eles não vão estar condizentes com o que você quer, mas você tem que saber quais são os pontos que você não vai estar satisfeito e que está tudo bem. Né? Esse ponto, pelo menos eu sei que vão ser coisas, não gostaria, mas já está previsto e está tudo bem, já está sabendo como é que vai ser. Segundo, então, informações de documentos aí que a gente tem que ter, né, quando a gente for olhar então um imóvel pronto ou uma revenda, né, principalmente quando é revenda, porque daí já saiu do nome da construtora, agora está num outro nome, ou mesmo quando está pronto e é da construtora, saiu a matrícula, já está liberado ou já está desalienado para venda, tá, para financiamento. Primeira coisa que a gente tem que olhar é a matrícula do imóvel. O imóvel não tem matrícula, ele está pronto, aí já tem que acender os dois alertas e eu diria para não comprar, a não ser um caso muito específico. Aí sim, aí tem que ir atrás de um advogado para olhar esse caso de uma forma mais completa. Mas a matrícula do imóvel basicamente é
a certidão de nascimento, né? Uma certidão de nascimento do imóvel, né? Ele vai constar todas as informações que aquele imóvel tem. Então, estou comprando uma casa, vou ver se aquela casa está averbada na matrícula para poder ver se eu posso financiar ou não. Em nome de quem está aquele imóvel, porque o que vale a propriedade é de quem está lá na matrícula, tá? Então, tem que dar uma olhada e esse imóvel tem que ter a matrícula individualizada dele, tá? Certidão negativa de ônus e repersecutórias. Essa é uma certidão que o registro de imóveis normalmente vai dar, ele dá sempre que é solicitado. Então, quando for, né, você está comprando um imóvel, você vai pedir para o vendedor, para o corretor, né, fazer essa pesquisa e levantar essas certidões. Então ele vai lá no registro, vai tirar a matrícula do imóvel e já vai pedir a certidão negativa de ônus e repersecutórias, ou seja, para mostrar que não existe nenhum ônus e ações que vão repercutir sobre aquele imóvel, por isso do repersecutórias, tá? Depois a gente vai para certidões negativas federais de vendedores, ou seja, o vendedor, tá, ele tem que estar sem dívida ativa lá na Receita Federal ou problemas com a Justiça Federal. Hoje, a maioria dos cartórios, se o vendedor tem dívida, eles nem aceitam fazer escritura, tá? Então é sempre importante tirar, são certidões gratuitas, tiradas via internet, tá? Receita Federal, Justiça Federal. Depois a gente tem as certidões negativas do imóvel. Normalmente essas certidões negativas do imóvel, elas estão vinculadas ao município. Tem cidades litorâneas, né, que vão ter outras certidões vinculadas a governo, né, principalmente em questões ali de faixa da marinha, tá? Mas vamos falar aqui, por exemplo, de Canoas. A gente vai tirar IPTU e condomínio, se for em condomínio. Então, nós vamos tirar uma CND da prefeitura dizendo não deve IPTU, tá? E nós vamos tirar uma CND do condomínio dizendo, ó, não deve condomínio. Tá? CND do condomínio direto para a administradora, CND da prefeitura do IPTU é direto para a prefeitura. Certidões negativas estaduais são interessantes de tirar, principalmente se a gente tiver, né, venda de imóveis de empresas, porque pode ter algum problema com receita estadual, né, de tributo, de ICMS, enfim. A gente tem também um contrato de compra e venda, que você tem que observar e olhar para ver se está adequado ao que foi combinado. Aqui eu levanto um ponto interessante e importante, quando a gente está vendendo ou comprando um imóvel e vão ficar itens no imóvel, é importante que conste no próprio contrato de compra e venda essa informação. A gente também tem que ver que quando eu estou comprando imóvel, eu estou assumindo uma obrigação de pagamento futuro em função dessa compra, eu tenho que ter a aprovação de crédito. A mesma coisa se eu estou vendendo esse imóvel, é importante eu pedir que já tenha essa aprovação de crédito do comprador para poder ter uma venda mais tranquila, já que nós temos certeza que o banco já aprovou aquele cliente para o valor que ele está querendo comprar. Tá? A gente tem esse ponto importante aqui de estrutura e estado do imóvel. No Brasil, isso está começando, nos Estados Unidos é praxe, aqui a gente está começando, principalmente em imóveis de valor maior, o comprador ele pode pedir, né, ou normalmente ele vai contratar um laudo estrutural do imóvel para ver se tem algum problema, né, e pode também trazer laudos elétricos, hidráulicos, para poder já entender também o que ele está comprando, principalmente imóveis usados e mais antigos, para não ter nenhuma surpresa ali, talvez, na hora de uma reforma. Então, é interessante, talvez, gastar um pouquinho mais, né, hoje com carros o pessoal já está fazendo bastante, né, esses laudos, e aí acaba pagando para garantir ter menor risco. Então, isso aqui é uma coisa bem interessante. Por quê? Porque o comprador normal, né, a gente que não é um engenheiro, um arquiteto, ou não tem prática em compra de imóvel ou venda de imóvel, não vai conseguir talvez identificar algum defeito, algum problema que tem no imóvel. Ah, mas quando eu financio, vai lá o engenheiro da Caixa, do banco que for, analisar. Sim, ele em tese, ele vai olhar isso, mas por exemplo, vícios ocultos, ele não vai conseguir analisar e a análise dele é mais superficial, né, estética, em função de estrutura, tudo que é visível aos olhos, né, então tem uma série de regulamentações. Então, aqui são pontos importantes, né, que a gente está trazendo aqui para você cuidar, né, estou comprando imóvel lançamento, o que eu tenho que olhar? Estou comprando imóvel pronto, o que eu tenho que olhar? Então, qualquer dúvida que tiver, comenta aqui. Você quer vender, comprar um imóvel,
na cidade de Canoas ou Grande Porto Alegre, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer ajudar você. E se você gostou, né, deixe seu like aí, encaminhe para quem você acha que é interessante esse conteúdo e nos siga aqui nas redes sociais para ter, né, tá sempre sendo notificado dos novos vídeos aí que a gente vem fazendo. Até a próxima!